O senhor está enganado, Darcy. A sua atitude pouco cavalheiresca apenas me poupou o desgosto de recusar o seu pedido, se tivesse sido feito de outra forma. Elizabeth percebeu que ele se sobressaltava ao ouvir estas palavras, mas a Darcy nada disse e ela prosseguiu. Eu teria recusado de qualquer forma. Nada me poderia ter persuadido a aceitar a sua mão. Novamente, o seu espanto foi evidente. Darcy olhou para Elizabeth com incredulidade e mortificação. Ela continuou. Posso dizer que desde o princípio, desde o primeiro instante quase em que o conheci, as suas maneiras me convenceram de que era um homem arrogante, pretensioso e de que tinha a maior indiferença pelos sentimentos dos outros. Esta impressão foi tão profunda que constituiu, por assim dizer, o alicerce sobre o qual os acontecimentos subsequentes elevaram uma indestrutível antipatia. E menos talvez de um mês depois de conhecê-lo, estava convencida de que o senhor seria o último homem no mundo com o qual eu me casaria. Não precisa acrescentar mais nada, disse Darcy. Compreendo perfeitamente os seus sentimentos, e nada me resta senão me envergonhar dos meus. Perdoe-me ter tomado o seu precioso tempo e aceite os meus mais sinceros votos de felicidade. E dizendo estas palavras, saiu apressadamente da sala, e depois de alguns instantes Elizabeth o ouviu abrir a porta da frente e sair. O tumulto das suas ideias lhe era tão doloroso que, incapaz de recuperar o seu equilíbrio, deixou-se cair sobre uma cadeira e chorou durante meia hora sem cessar. A sua surpresa aumentava cada vez que recordava o que se tinha passado. Recebera uma proposta de casamento de Darcy. Há vários meses estava apaixonado por ela. Amava-a tanto que desejava desposá-la, apesar de todas as objeções que o levaram a impedir o casamento do seu amigo. Era agradável saber que ele tinha inspirado uma afeição tão forte, mas a piedade que a ideia de uma paixão por um momento que mas a piedade que a ideia de uma paixão por um momento tinha inspirado a Elizabeth foi logo sufocada pelo orgulho de Darcy, o seu abominável orgulho e preconceito, pela cínica confissão de sua atitude para com Jane, a sua imperdoável tranquilidade ao reconhecer o que tinha feito, embora não o pudesse justificar, e pela maneira desapiedada com que referira a Wickham sem que tentasse negar a crueldade com que o tinha tratado. Essas reflexões agitadas prosseguiram até que Elizabeth ouviu o ruído da carruagem de Catherine. Sentindo que não estava em condições de enfrentar a perspicaz atenção de Charlotte, correu para o quarto. Na manhã seguinte, ao despertar, Elizabeth encontrou no seu espírito os mesmos problemas que debatera na véspera até adormecer. Ainda não voltara a si da surpresa. Era impossível pensar em outro assunto. Incapaz de encontrar uma ocupação que a distraísse, resolveu, logo depois da primeira refeição, fazer um pouco de exercício ao ar livre. Estava se encaminhando para o seu lugar favorito quando a lembrança de que Darcy costumava aparecer lá a deteve. E em vez de entrar no parque, Elizabeth tomou a vereda que a bordejava. A cerca do parque limitava a estrada de um lado e pouco depois ela passou por um dos portões. Depois de andar 2 ou 3 vezes naquela parte do caminho, sentiu-se tentada pela beleza da manhã a parar nos portões e contemplar o parque. Durante as 5 semanas que tinha passado no Kent, uma grande transformação se operara e cada dia as árvores ficavam mais verdes. Elizabeth estava a ponto de continuar o passeio quando
Avistou de relance no pequeno bosque que bordejava o parque um homem que vinha na sua direção. Temerosa de que fosse Darcy, ela recuou, mas a pessoa que se encontrava agora tão próxima que podia vê-la. Mas a pessoa se encontrava agora tão próxima que podia vê-la. Ela estava de costas, mas ao ouvir o seu nome, embora reconhecesse a voz de Darcy, voltou a se acercar do portão. Darcy do outro lado fizera o mesmo. Ele lhe estendeu uma carta que ela aceitou instintivamente. Em seguida disse com um olhar altivo: Estive passeando no bosque na esperança de encontrá-la. Quer me dar a honra de ler esta carta? Em seguida, depois de inclinar-se levemente, voltou-se e partiu. Sem esperança de prazer, mas com a maior curiosidade, Elizabeth abriu a carta. Com espanto sempre crescente, viu que o envelope continha 2 folhas de papel inteiramente recobertas por uma letra apertada. Continuando o seu caminho pela Alameda, Elizabeth começou a ler. A carta estava datada de Rosings, das 8 horas da manhã, e dizia o seguinte: Não fique alarmada, Elisa, ao receber esta carta, pela apreensão de que ela contenha a repetição daqueles sentimentos ou a renovação daquelas propostas que ontem à noite tanto lhe repugnaram. Escrevo-lhe sem nenhuma intenção de aborrecê-la ou de me humilhar, insistindo em exprimir esperanças que, para a felicidade de ambos, não podem ser esquecidas cedo demais. E o esforço da minha parte ao escrever esta carta e da sua em percorrê-la teria sido poupado se o meu caráter não exigisse que ela fosse escrita e lida. É preciso, pois, que me perdoe a liberdade com que exijo a sua atenção. Sei que os seus sentimentos a concederão com relutância, mas eu a exijo da sua justiça. 2 foram as acusações que me fez ontem à noite, de natureza muito diferente e de importância igualmente desigual. A primeira foi que eu tinha separado Bing da sua irmã, indiferente aos sentimentos de ambos, e a outra de ter arruinado a possibilidade imediata e as probabilidades futuras de Wickham, ferindo vários direitos, desafiando a honra e a humanidade. Ter repudiado voluntária e gratuitamente o companheiro da minha infância, o favorito declarado de meu pai, um rapaz que dependia exclusivamente da nossa proteção e a quem esta fora prometida, seria uma perversidade incomparavelmente mais grave do que a separação de 2 pessoas cuja afeição, embora real, não poderia ter crescido excessivamente no espaço das poucas semanas que estiveram juntas. Espero estar a salvo para o futuro da severidade das censuras que me foram feitas com tanta veemência a respeito destes 2 casos, depois de ter lido a seguinte explicação dos meus atos e dos seus motivos. Se durante esta explanação eu me encontrar na necessidade de exprimir sentimentos que possam ser ofensivos aos seus, posso dizer apenas que isto me entristece sinceramente. A necessidade de expô-los deve ser obedecida, e outras quaisquer desculpas serão supérfluas. Pouco depois da minha chegada ao Hertfordshire, percebi juntamente com outras pessoas que Bing preferia a sua irmã mais velha a qualquer outra moça da região. Mas foi só por ocasião do baile de Netherfield que fiquei pela primeira vez apreensivo de que ele se apaixonasse seriamente. Muitas vezes antes eu já o tinha visto apaixonado. Naquele baile, enquanto eu tinha a honra de dançar com a senhora, soube através da informação acidental de William que as atenções de Bing para com a sua irmã tinham dado lugar a um rumor geral acerca do seu casamento. William falou naquilo como um acontecimento positivo acerca do qual só a data era incerta. A partir desse momento observei a atitude do meu amigo com muita atenção e vi que a sua inclinação por Bennet era mais forte do que qualquer uma das que ele tinha visto antes.
Observei também a sua irmã. Seu olhar, suas maneiras eram francas, alegres e atraentes, como sempre, mas sem qualquer sintoma especial de afeição. E a partir desta noite, fiquei convencido de que, embora ela aceitasse as atenções de Bing com prazer, não as provocava porque participasse do mesmo sentimento. Quanto a este ponto, se a senhora não se enganou, enganei-me eu. Como conhece melhor a sua irmã, a última hipótese parece ser mais provável. Se este é o caso, se este erro me levou a infligir um desgosto à sua irmã, o seu ressentimento é incompreensível. Mas eu não tenho receio de afirmar que a serenidade do rosto da sua irmã e a tranquilidade da sua expressão são tais que o observador mais agudo concluiria que, por mais amável que seja o seu gênio, seu coração não é dos mais fáceis de atingir. É certo que eu desejava acreditar na indiferença dela, mas arrisco-me a afirmar que as minhas investigações e as minhas decisões não são geralmente influenciadas pelas minhas esperanças ou pelos meus receios. Não foi porque eu desejasse que acreditei na indiferença da sua irmã, foi porque cheguei a esta convicção imparcial e ela é tão sincera quanto o meu desejo. Minhas objeções contra aquele casamento não foram apenas as que lhe descrevi ontem à noite e que, no meu próprio caso, exigiram toda a força da paixão para serem vencidas. A desigualdade social não seria um mal tão grande para o meu amigo quanto para mim, mas existem outras causas para minha resistência, causas que, embora ainda existentes e existentes do mesmo modo, eu tentara esquecer porque não as via de maneira imediata diante de mim. Essas causas precisam ser ditas, embora sumariamente. A situação da família da sua mãe, embora pouco recomendável, não era nada em comparação com aquela falta total de delicadeza tão frequente e quase permanente demonstrada por sua mãe, por suas 3 irmãs mais moças e às vezes até por seu pai. Perdoe-me, dói-me ter de ofendê-la, mas no meio dos aborrecimentos que os defeitos dos seus parentes mais próximos lhe causam e o desprazer que que a presente descrição não pode deixar de lhe dar, a seguinte reflexão lhe sirva de consolo. Saiba que o fato universalmente reconhecido de que tanto a senhora como a sua irmã mais velha sempre se comportaram de modo a evitar uma censura semelhante é o melhor elogio que se poderia fazer à sensatez e ao caráter de ambas. Acrescentarei apenas que os fatos que se passaram naquela noite confirmaram a minha opinião sobre todas as pessoas em questão e fortaleceram a minha resolução de proteger o meu amigo de uma aliança que eu considerava a mais desastrada. Ele deixou Netherfield no dia seguinte, como de certo está lembrada, com a intenção de regressar em breve. Agora devo explicar a parte que tomei no caso. A inquietude da irmã de Bing fora igualmente despertada e logo descobrimos que os nossos sentimentos coincidiam a esse respeito. Convencidos ambos de que devíamos agir rapidamente, resolvemos acompanhá-lo a Londres. Foi o que fizemos, e lá tomei a meu cargo a incumbência de revelar ao meu amigo as consequências desastradas da escolha que fizera. No entanto, por mais que esta advertência possa ter abalado a sua resolução, não creio que ela teria sido suficiente para impedir o casamento, se não tivesse sido apoiada pela afirmação, que não hesitei em fazer, de que a sua irmã lhe era indiferente. Ele acreditava até aquele momento que Jane correspondia à sua afeição sinceramente, se não com igual intensidade. Mas Bing é por natureza muito modesto, e além disso tem mais confiança no meu julgamento do que no seu próprio. Convencê-lo, portanto, de que ele se tinha enganado não foi muito difícil. Persuadi-lo em seguida de que não devia voltar para o Hertfordshire depois de firmado o primeiro ponto foi coisa de um instante. Não me arrependo de tê-lo feito. Existe apenas uma parte da minha conduta que não me satisfaz. É que eu condescendi em usar de certos artifícios para esconder de Bing o fato de sua irmã se encontrar em Londres. Sabia dessa presença, bem como Bing, mas o seu irmão até agora ainda não sabe. É impossível que eles pudessem ter se encontrado sem outras consequências, mas o seu afeto não me pareceu suficientemente extinto para que ele pudesse ver a sua irmã sem correr algum perigo. Talvez esse artifício seja indigno de mim, mas o que está feito,
e a minha intenção foi a melhor possível. Sobre este assunto nada mais tenho a dizer, nem outra explicação a dar. Se feri os sentimentos da sua irmã, foi sem a intenção de fazê-lo, e embora os motivos que inspiraram a minha conduta lhe pareçam naturalmente insuficientes, não vejo ainda razões para condená-los. Com relação à outra acusação, a mais grave, a que diz respeito ao Wickham, só poderei refutá-la expondo-lhe toda a história das suas relações com a minha família. Ignoro se ele formulou alguma acusação particular à minha pessoa, mas acerca da verdade do que vou relatar posso dar mais de uma testemunha insuspeita. Wickham é filho de um homem muito respeitável, que durante muitos anos geriu todos os bens da propriedade de Pemberley. A fidelidade com que sempre se desincumbiu das suas funções mereceu naturalmente a gratidão de meu pai. E para com George Wickham, que era o seu afilhado, meu pai se mostrou sempre generoso, dedicando-lhe uma grande afeição. Pagou seus estudos no colégio e mais tarde em Cambridge. Auxílio importante, pois o pai de Wickham, que as extravagâncias da sua esposa privavam quase sempre do necessário, não estava em condições de dar ao filho uma educação liberal. Meu pai não só gostava muito da companhia de George Wickham, cujas maneiras, aliás, eram sempre muito atraentes, mas tinha por ele a maior admiração, e alimentando a esperança de que o rapaz abraçasse a carreira eclesiástica, tencionava reservar-lhe um lugar na mesma. Quanto a mim, há já muitos anos que comecei a pensar de maneira diferente a respeito dele. As suas inclinações viciosas, a falta de escrúpulos que ele tinha o cuidado de esconder do seu melhor amigo, não poderiam passar despercebidas a um rapaz da sua idade que o observava e tinha a oportunidade de vê-lo em momentos de descuido, coisa que meu pai não tinha. Aqui novamente terei de magoá-la, até que ponto não sei, só a senhora mesma poderá dizê-lo. Mas, quaisquer que sejam os sentimentos que Wickham lhe tenha inspirado, a suspeita que alimento acerca da natureza desses sentimentos não me impedirá de lhe revelar o verdadeiro caráter daquela pessoa. Acrescento mesmo um outro motivo. Meu excelente pai morreu há cerca de 5 anos e a sua afeição por Wickham foi até o fim tão firme que me recomendou particularmente no seu testamento que me encarregasse de promover o seu adiantamento na carreira que tinha escolhido e manifestou o desejo de que um posto importante à disposição da família lhe fosse dado assim que vagasse, caso Wickham se ordenasse. Deixou-lhe também um legado de 1000 libras. O pai dele não sobreviveu muito tempo ao meu, e meio ano depois desses acontecimentos, Wickham me escreveu, informando-me que resolvera não tomar ordens. Dizia-me também que esperava que eu não achasse despropositado o desejo de uma compensação pecuniária mais imediata em lugar do posto do qual não poderia agora se beneficiar. Acrescentou que tinha a intenção de estudar direito e que eu devia compreender que os juros de 1000 libras não eram suficientes para o seu sustento e os seus estudos. Apesar do meu desejo de acreditar na sinceridade dele, não o conseguia. Mas, de qualquer modo, mostrei-me perfeitamente disposto a ceder à sua proposta. Eu sabia que Wickham não devia ser pastor. O negócio foi, portanto, logo arranjado. Ele desistiu de toda a proteção relativa à sua entrada na igreja, mesmo se estivesse algum dia em situação de recebê-la, e aceitou em troca a quantia de 3.000 libras. Todas as nossas relações a partir dessa época ficaram interrompidas. O que eu sabia a respeito dele era suficiente para não o desejar como amigo, e portanto eu não o convidava para vir a Pemberley, nem andava em sua companhia na cidade. Creio que durante esse tempo ficou em Londres, mas o seu estudo de direito foi um mero pretexto. Livre agora de toda obrigação, levava uma vida de dissipação. Durante 3 anos pouco ouvi falar nele, mas ao falecer a pessoa que ocupava o posto que outrora lhe fora destinado, tornou a escrever, solicitando a sua apresentação para o dito lugar.
Sua atual situação, dizia ele, e eu não tive dificuldade em acreditá-lo, era extremamente precária. Descobrira que o estudo de direito era pouco proveitoso e estava agora absolutamente resolvido a tomar ordens se eu o apresentasse para o posto em questão, coisa de que não duvidava, pois estava informado de que não havia outro pretendente e eu não poderia ter esquecido as intenções do meu venerado pai. Creio que não há de me censurar por lhe ter recusado aquela pretensão e rejeitado todas as novas tentativas no mesmo sentido. O ressentimento que manifestou foi muito violento, dada a situação precária em que se encontrava, e sem dúvida os insultos de que me cobriu ao falar a meu respeito com outras pessoas foram tão violentos quanto as recriminações que me dirigiu. Depois desse período, todas as relações de mera formalidade foram cortadas. Como ele viveu, não sei, mas no último verão tornou a aparecer no meu caminho da forma mais desagradável possível. Devo agora mencionar certas circunstâncias que eu mesmo desejaria esquecer e que só uma obrigação tão forte quanto a atual me poderia induzir a relatar para qualquer outra pessoa. Depois de ter dito isso, confio inteiramente na sua discrição. Minha irmã, que é 10 anos mais moça do que eu, foi deixada em tutela ao sobrinho de minha mãe, o coronel Fitzwilliam, e a mim próprio. Há um ano ela saiu do colégio e foi morar em Londres em companhia de uma senhora encarregada de superintender a sua educação. E no verão passado foi com aquela senhora para Ramsgate. Wickham, sem dúvidas, propositadamente partiu para o mesmo lugar. Depois descobriu-se que havia um relacionamento anterior entre ele e Jonge, sobre cujo caráter infelizmente nos enganamos. Graças ao auxílio e à conivência desta pessoa, aproximou-se de Georgiana, em cujo coração, por natureza afetivo, ainda era muito vívida a impressão de bondade com que ele a tratava em criança. Ela se deixou persuadir de que estava apaixonada e consentiu em ser raptada. Como a moça tinha apenas 15 anos, essa loucura é até certo ponto censurável. Tenho o consolo de poder acrescentar que soube disto por ela própria. Cheguei a Ramsgate inesperadamente 1 ou 2 dias antes da projetada fuga, e Georgiana, incapaz de suportar a ideia de desgostar e ofender um irmão que considerava como um pai, confessou-me tudo. A senhora pode bem imaginar como me senti e como agi. Para não prejudicar a reputação da minha irmã e não ofender os seus sentimentos, eu me abstive de qualquer ato de represália em público, mas escrevi para Wickham, que partiu imediatamente. Young foi naturalmente despedida. Sem dúvida, o fito principal de Wickham era de se apoderar da fortuna da minha irmã, que é de 30.000 libras, mas não posso deixar de pensar que o desejo de se vingar de mim tenha também influído fortemente nele. Esta é uma narrativa fiel desses acontecimentos que nos concerne a ambos, e se não a rejeitar como absolutamente falsa, espero que me absolverá daqui por diante da falta de ter agido com crueldade para com Wickham. Não sei de que maneira se impôs a sua atenção, nem as falsidades que usou para isto, mas o êxito que alcançou não é de espantar, dada a sua ignorância de tudo o que acontecera antes. Não estava em seu poder desmascarar estas falsidades e o seu temperamento não é inclinado à desconfiança. Talvez a senhora se surpreenda de não lhe ter dito ontem, mas naquele momento não tinha suficiente domínio sobre mim mesmo para decidir o que devia e o que não devia revelar. Quanto à verdade de tudo o que ficou aqui relatado, posso apelar particularmente para o testemunho do coronel Fitzwilliam, que, dado o nosso parentesco e constante intimidade, e sobretudo a sua qualidade de executor testamentário de meu pai, conhece necessariamente todos os detalhes desses acontecimentos. Se a antipatia que tem por mim privar de valor as minhas asserções, a mesma causa não a poderia impedir de confiar no meu primo, e para que haja a possibilidade de consultá-lo, procurarei entregar-lhe a presente carta de manhã. Acrescentarei apenas: Deus a abençoe. Fitzwilliam Darcy. Então o nome dele é Fitzwilliam. Ao receber a carta de Darcy, Elizabeth não esperava que contivesse uma repetição das suas propostas. Por outro lado, não tinha a menor ideia a respeito do conteúdo da carta.
É fácil imaginar com quanta avidez se inteirou dos seus termos e quantas emoções contraditórias eles produziram no seu espírito. Durante a leitura, os seus sentimentos não podiam ser definidos. Primeiro constatou com assombro que ele acreditava poder se desculpar. Estava persuadida de que um justo pudor o impediria de dar qualquer explicação. Fortemente prevenida contra tudo o que ele pudesse dizer, começou a ler o seu relato do que tinha acontecido em Netherfield. Leu com uma ansiedade que quase a impedia de compreender. A impaciência de saber o que a próxima frase deveria trazer a incapacitava de aprofundar o sentido daquela que tinha diante dos olhos. Elizabeth imediatamente resolveu que era falsa a alegação de Darcy de que ele acreditara na insensibilidade da sua irmã. As outras objeções contra o casamento, as piores, a influenciam de tal forma que aboliam todo o seu desejo de ser justa. As palavras de Darcy não exprimiam nenhum arrependimento. Seu estilo não era de quem se quisesse desculpar. Era arrogante, orgulhoso e insolente. Sim, ele falava: "Ai, que eu acho que você não devia me culpar por nada, não. Eu acho que não é algo que deva ser desculpado. Eu nem fiz nada." Exatamente, cara. Esse cara aí não tem muita noção, não, mano. Mas assim, eu tô meio que pendendo pro lado dele, de certa forma. Mas quando passou para o outro assunto, depois de ter lido com mais atenção o relato de acontecimentos que, se verdadeiros, jogariam por terra toda a sua boa opinião de Wickham, e que aliás tinha uma semelhança alarmante com a história que Wickham contara a seu próprio respeito, os sentimentos cresceram em intensidade e se tornaram ainda mais difíceis de definir. O assombro, a apreensão e até o horror a oprimiam. Ela se recusava a acreditar naquilo, exclamando repetidamente: "Deve ser falso, não pode ser, é a maior das mentiras." E depois de ter percorrido toda a carta, embora não se lembrasse de quase nada que tinha lido nas 2 últimas páginas, Elizabeth pôs a carta de lado, dizendo a si mesma que nunca mais a leria. Nesse confuso estado de espírito, cheio de pensamentos que não repousavam em coisa alguma, continuou a andar até que, meio minuto depois, incapaz de resistir a um impulso que se formara nela, tornou a desdobrar a carta e, concentrando o mais que podia a sua atenção, exigiu de si mesma o esforço mortificante de reler toda a parte que se referia a Wickham, pesando o sentido de cada frase. A história das suas relações com a família Pemberley era exatamente a que Wickham lhe tinha contado, e a bondade do falecido Darcy, embora até então não lhe conhecesse toda a extensão, concordava igualmente com as suas palavras. Até este ponto as duas narrativas coincidiam, mas quando chegou ao testamento, a diferença era grande. Ainda tinha frescas na memória as palavras de Wickham. Era impossível, portanto, não sentir que havia uma grosseira duplicidade de um dos lados. E durante algum tempo ela teve a esperança de que a verdade coincidisse com seus desejos. Mas depois de ler e reler com a maior atenção os detalhes que se seguiam imediatamente à desistência que Wickham fizera de todos os direitos ao posto, recebendo em troca a soma considerável de 3.000 libras, novamente ela foi forçada a hesitar. Pesou cada circunstância com a maior imparcialidade de que era capaz, calculou a probabilidade de cada afirmação, tudo sem chegar a um resultado. De ambos os lados havia apenas afirmações. Tornou a ler, mas cada linha provava mais claramente que a história que a princípio achara impossível interpretar de maneira a tornar a conduta de Darcy menos infame, podia ser vista sob um aspecto que o inocentava inteiramente. A extravagância e a dissolução que Darcy não hesitava em atribuir ao caráter de Wickham a feriam extremamente, e tanto mais que não podia apresentar uma prova de que essas acusações eram injustas. Elizabeth nunca ouvira falar em Wickham antes da sua entrada na milícia do condado na qual ele se engajara, obedecendo à sugestão de um rapaz que encontrara acidentalmente em Londres. Nada se sabia no Hertfordshire a respeito da sua vida anterior, a não ser o que ele próprio tinha contado.
Quanto ao seu caráter real, mesmo que tivesse meios para isto, Elizabeth nunca sentira o desejo de fazer investigações a respeito. A sua figura, a sua voz, os seus modos haviam sido suficientes para que lhe atribuísse todas as virtudes. Ela procurou se lembrar de algum exemplo de bondade, de algum traço marcante de integridade ou de benevolência que o pudesse salvar dos ataques de Darcy, ou pelo menos de uma virtude que prevalecesse sobre aquilo que o seu desafeto tinha descrito como sendo ociosidade e vício, e em que ela procurava ver apenas uma série de erros casuais, mas não lhe foi possível encontrar nenhuma lembrança dessa natureza. Podia vê-lo instantaneamente diante de si, com todo o encanto das suas boas maneiras, mas não podia se lembrar de nenhum ato concreto de virtude que merecesse a aprovação geral da sociedade e a consideração que ele desfrutava entre os oficiais. Depois de refletir consideravelmente sobre este ponto, mais uma vez recomeçou a ler, mas infelizmente a história que se seguia relativa aos seus desígnios de raptar Darcy, a menina lá, né, era confirmada pela conversa havida entre ela própria e o coronel Fitzwilliam na manhã anterior, e finalmente Darcy havia apresentado o testemunho do coronel Fitzwilliam a fim de que ela pudesse obter a confirmação de cada detalhe da sua versão. Sabia por informação prévia do coronel que ele estava intimamente ligado a todas as circunstâncias da vida do seu primo e não tinha nenhum motivo para duvidar do seu caráter. Por um momento esteve quase resolvida a apelar para o coronel, mas esta ideia foi afastada porque exigiria uma explicação embaraçosa e porque sabia que Darcy jamais a teria sugerido se não tivesse previamente assegurado da colaboração do seu primo. Ela se lembrava perfeitamente de toda a conversa que tivera com Wickham na primeira noite, em casa de Phillips. Muitas das expressões que ele usara ainda estavam frescas na sua memória. Compreendia agora de súbito toda a impropriedade que havia naquelas confidências a uma pessoa estranha e espantou-se de nunca haver pensado nisto antes. Viu a indelicadeza daquela exibição e a incompatibilidade entre as suas afirmações e a sua conduta. Lembrava de que ele se gabara de não temer um encontro com Darcy, que Darcy poderia se mudar caso se sentisse mal, mas ele não o faria. No entanto, ele tinha se furtado de comparecer ao baile de Netherfield na semana seguinte. Recordou-se também de que até o momento da partida da família de Netherfield, ele se abstivera de contar a sua história para outra pessoa, mas em seguida fora discutida em todos os lugares, que ele não tivera então nenhum escrúpulo em denegrir. Essa palavra é feia, tá? Não usem essa palavra, nunca. O caráter de Darcy, apesar de ele ter declarado que o respeito pela memória do pai sempre o impedira de acusar o filho. Como tudo lhe parecia agora diferente, suas atenções para com King eram a consequência de odiosas intenções puramente mercenárias, mas o fato de a moça possuir uma pequena fortuna não provava a moderação dos desejos do pretendente, mas a avidez de se lançar sobre a primeira oportunidade que lhe aparecesse. Quanto à sua atitude para com ela, Elizabeth, ou ele se enganara a respeito da sua fortuna, ou agira por pura vaidade, encorajando uma preferência que ela tivera a imprudência de revelar. Todos os esforços de Elizabeth para justificá-lo se tornavam cada vez mais fracos, e como uma justificação adicional ao que dissera Darcy, não podia se esquecer do que dissera Byng quando, inquirido por Jane, afirmara a inocência do seu amigo na questão. As maneiras de Darcy eram orgulhosas e desagradáveis, mas durante todo o curso das suas relações com ele e do contato frequente que ultimamente haviam tido, concedendo-lhe uma espécie de intimidade, nunca presenciara nenhum fato que provasse que ele era inescrupuloso e injusto, ou que possuía hábitos irreligiosos ou imorais. Todos os seus amigos o prezavam, e até Wickham, que lhe havia reconhecido qualidades como irmão, Ouvira-o várias vezes falar afetuosamente da sua irmã, o que provava que ele era capaz de sentimentos ternos.
Se os seus atos fossem tais como Wickham os havia descrito, se houvesse violado tão brutalmente todos os direitos, dificilmente os poderia ter ocultado do mundo. E se ele fosse capaz de tamanha injustiça, não se explicaria a sua amizade como um homem tão estimável quanto Byng. Elizabeth sentiu uma grande vergonha de si mesma. Não podia pensar em Darcy, nem em Wickham, nem sentir que ela tinha sido cega, parcial, injusta e absurda. Como foi mesquinha a minha conduta, exclamou. Eu que me orgulhava tanto do meu discernimento, da minha habilidade, eu que tantas vezes desdenhei a generosa candura da minha irmã e gratifiquei a minha vaidade com inúteis e censuráveis desconfianças. Como é humilhante esta descoberta! Mas como é justa esta humilhação! Eu não poderia ter agido mais cegamente se estivesse apaixonada, mas a vaidade, não o amor, foi a minha loucura. Lisonjeada com a preferência de uma pessoa e ofendida com a negligência da outra logo no início das nossas relações, cortejei a parcialidade e a ignorância e expulsei a razão. Até este momento eu não conhecia a minha verdadeira natureza. Enquanto o seu pensamento ia de si mesma para Jane e de Jane para Byng, logo lhe ocorreu a ideia de que a explicação de Darcy quanto àquele ponto lhe parecera muito insuficiente, e ela leu novamente. Muito diferente foi o efeito desta segunda leitura. Como dar valor às afirmações de Darcy em um ponto e lhe negar no outro? Ele declarava que nem de longe suspeitava da afeição de sua irmã, e Elizabeth não podia deixar de se lembrar da opinião constante de Charlotte, nem tampouco podia negar que fosse justa a sua descrição de Jane. Ela sabia que Jane, embora capaz de fervor nos seus sentimentos, pouco os exteriorizava, e que havia sempre nas suas maneiras uma placidez que raramente se encontra unida a uma grande sensibilidade. Quando chegou ao lugar da carta em que a sua família era mencionada em termos mortificantes, porém merecidos, ficou profundamente envergonhada. No entanto, a justiça daquela afirmação era inegável, e as circunstâncias que ele mencionava, particularmente as que se referiam ao baile de Netherfield, confirmando as suas primeiras impressões desfavoráveis, não haviam causado uma impressão mais forte na mente dele do que na sua. Elizabeth não ficou insensível ao elogio com que Darcy a gratificara, bem como a sua irmã, e esse elogio suavizava a sua mortificação, mas não compensava o desprezo que o resto da sua família atraíra pela sua conduta. E ao refletir que o desapontamento de Jane tinha sido de fato causado pelos seus parentes mais próximos, cuja extravagância prejudicava a reputação de ambas, ela se sentiu deprimida como nunca anteriormente se sentira. Depois de passear pela Alameda durante 2 horas, entregando-se a toda espécie de pensamentos, relembrando acontecimentos, determinando probabilidades e reconciliando-se da melhor forma que podia a uma mudança tão súbita e tão importante, o cansaço e a lembrança de que ficara muito tempo ausente fizeram com que voltasse para casa. E ao entrar fez um esforço sobre si mesma, a fim de parecer alegre como de costume, reprimindo todas as reflexões que a poderiam tornar inapta para a conversação. Disseram-lhe imediatamente que os 2 cavalheiros de Rosings tinham aparecido durante a sua ausência. Darcy apenas durante alguns minutos para se despedir, mas o coronel Fitzwilliam ficara pelo menos 1 hora esperando pelo seu regresso, e quase resolvera sair a pé para ir procurá-la. Elizabeth fingiu que isto lhe produzia uma grande decepção, mas na verdade ela se alegrava. O coronel Fitzwilliam tinha perdido todo o interesse. Ela só podia pensar na carta. Os 2 primos partiram de Rosings na manhã seguinte, e Collins, que tinha ido esperá-los perto da casa do vigia para apresentar as suas despedidas, voltou pouco depois trazendo a boa notícia de que eles pareciam estar de muito boa saúde e relativamente de bom humor, apesar da cena melancólica que se tinha passado em Rosings. Collins então se dirigiu apressadamente para Rosings a fim de consolar Catherine e sua filha,
e de volta trouxe com grande satisfação um recado de Catherine. Ela se sentia tão entediada que desejava vê-los todos em sua casa para jantar. Elizabeth não pôde deixar de se lembrar ao ver Catherine de que se o tivesse desejado poderia agora ser-lhe apresentada como a sua futura sobrinha, e sorriu ao imaginar a indignação com que sua senhoria receberia a notícia. O primeiro assunto abordado foi a diminuição que sofrera o grupo de Rosens. Asseguro-lhes que sinto muito, disse Catherine. Creio que, mesmo que ninguém sinta tanta a ausência dos amigos quanto eu, sou muito ligada àqueles rapazes e sei que também gostam muito de mim. Ficariam tristíssimos de partir e todos os anos acontece o mesmo. O coronel conseguiu dominar os seus sentimentos até o fim, mas Darcy parecia estar consternado, mais do que no ano passado. Vê-se que ele gosta cada vez mais de Rosens. Collins aproveitou a ocasião para fazer um elogio que foi recebido com um sorriso pela mãe e pela filha. Catherine observou depois do jantar que Bennet parecia melancólica e, atribuindo imediatamente esta tristeza à proximidade da sua partida, acrescentou: Mas se este é o caso, escreva a sua mãe pedindo-lhe para ficar mais um pouco. Estou certa de que Collins terá grande prazer em ter por mais tempo a sua companhia. Eu lhe fico muito agradecida pelo seu amável convite, replicou Elizabeth, mas infelizmente não posso aceitar. Preciso estar em Londres no sábado vindouro. Mas neste caso só terá ficado aqui 6 semanas. Contava que permanecesse pelo menos 2 meses. Foi o que eu disse a Collins antes da sua vinda. Não pode haver motivo para uma partida tão prematura. Bennet lhe concederia outros 15 dias. Mas meu pai não o faria. Ele me escreveu na semana passada, dizendo que apressasse a minha volta. Ah, se sua mãe deixa, seu pai também deixará. Uma filha única é muito necessária para um pai. E se quiser ficar mais um mês, eu poderei levá-la comigo até Londres. Preciso de ir lá em começo de junho. Demorar-me-ei 1 semana e na minha carruagem haverá espaço para uma de vocês. E até se o tempo estiver frio, poderiam ir as 2, pois ambas são magrinhas. Muito me desvanece a sua bondade, Catherine, mas creio que serei obrigada a seguir o meu plano anterior. Catherine pareceu ficar resignada. Collins, disse, é preciso que mande uma criada com elas. Sabe que eu sempre falo o que penso. Eu não posso tolerar a ideia de 2 moças viajarem sozinhas na diligência. É muito impróprio. É preciso que mande uma pessoa. São coisas que eu não suporto. As moças devem sempre ser acompanhadas e protegidas de acordo com a sua situação na vida. Quando minha sobrinha Georgiana foi para Ramsgate no verão passado, fiz questão que 2 criados homens a acompanhassem. Darcy, a filha de Darcy de Pemberley, e Anne não poderia viajar de maneira diferente. Dou muita atenção a estas coisas. Collins, mande John acompanhar as moças. Estou satisfeita de me ter lembrado disto, pois seria pouco recomendável para o senhor mandá-las sozinhas. Meu tio vai mandar um criado para nos acompanhar. Ah, seu tio, ele tem um criado? Ainda bem que tem alguém na sua família que pense nestas coisas. Onde trocarão os cavalos? Oh, Bromley, naturalmente. Se falarem lá o meu nome, serão muito bem servidas. Catherine fez muitas outras perguntas a respeito da viagem, e como ela própria não respondia a todas, era necessário prestar atenção, coisa que Elizabeth apreciou, pois de outra maneira, com as preocupações que a absorviam, ela poderia até se esquecer do lugar onde estava. Era necessário deixar suas reflexões para as horas solitárias. Sempre que se encontrava sozinha, entregava-se a elas com alívio, e todos os dias saía a passeio sozinha para poder se dar ao consolo de recordar as coisas desagradáveis. Dentro de pouco tempo já sabia a carta de Darcy quase de cor, estudava cada frase e os seus sentimentos para com a
missivista variavam frequentemente. Quando se lembrava do seu estilo, ficava cheia de indignação, mas quando considerava a injustiça com que o tinha condenado e tratado, a sua cólera se voltava contra si mesma. Enquanto o desapontamento que ele tinha sofrido o tornava objeto de sua compaixão, o afeto de Darcy despertava sua gratidão e o caráter dele desprezo. Mas Elizabeth não podia concordar com o que tinha feito, nem podia arrepender-se da sua recusa, tampouco sentia a menor vontade de vê-lo. A sua conduta passada era uma fonte constante de amarguras e de ressentimentos, e os infelizes defeitos da sua própria família eram um motivo ainda mais forte de aborrecimento. Eram falhas irremediáveis. Seu pai se limitava a rir e nunca faria nenhum esforço para corrigir as leviandades das suas filhas mais moças, e sua mãe, cujas maneiras não eram muito melhores, continuavam naturalmente a esse mal. Elizabeth frequentemente reunia os seus esforços aos de Jane numa tentativa de reprimir as imprudências de Catherine e de Lydia, mas fortalecidas pela indulgência da mãe, elas resistiam e não havia esperança de melhorarem. Catherine, espírito impressionável e fraco, completamente sob o domínio de Lydia, sempre tomava a mal os conselhos das suas irmãs mais velhas, e Lydia, voluntariosa e descuidada, nem sequer lhes dava ouvidos. Ambas eram ignorantes, indolentes e vaidosas. Enquanto existisse um oficial em Merrington, elas continuariam a namorar. Hã? E enquanto Merrington ficasse a 1 milha de distância de Longbourn, viveriam encaminhadas para lá. Outras das suas maiores preocupações era o futuro de Jane. A explicação de Darcy inocentando Bing realçava o valor daquilo que Jane tinha perdido e demonstrava a sinceridade da sua afeição, e sua conduta ficava livre de toda censura, a não ser talvez a de uma demasiada confiança em seu amigo. Como era triste, pois, pensar que Jane fora privada de uma situação tão desejável, tão cheia de vantagens e de promessas de felicidade, pela extravagância e loucura da sua própria família. Quando essas recordações se acrescentavam à decepção que sofrera com Wickham, era fácil acreditar que a coragem e o bom humor de Elizabeth, tão difícil de se reprimir, estavam agora tão afetados que lhe era quase impossível manter com as outras pessoas o mesmo tom de antigamente. Os convites para Rosings foram tão frequentes durante a última semana como durante a primeira. A última noite foi passada lá, e Catherine tornou a se informar minuciosamente de todos os detalhes da viagem. Deu conselhos sobre a melhor maneira de fazer as malas e insistiu tanto na necessidade de empacotar direito os vestidos que de volta Maria se sentiu obrigada a desfazer todo o trabalho da manhã e fazer novamente a sua mala. Quando se despediram, Catherine, com grande amabilidade, desejou uma boa viagem, convidou-as a voltarem a Hunsford no ano seguinte e levou a sua benevolência ao ponto de fazer uma reverência e estender a mão a ambas. Sábado de manhã, Elizabeth e Colin se encontraram para a primeira refeição, alguns minutos antes dos outros aparecerem, e ele aproveitou a oportunidade para apresentar as suas despedidas com todas as formalidades que julgava indispensáveis. Não sei, Elizabeth, se Collins já lhe exprimiu os seus sentimentos de gratidão pela visita que nos fez, mas estou certo de que não deixará esta casa sem receber todos os seus agradecimentos. Asseguro-lhe que o privilégio da sua companhia foi muito apreciado. Sei que a nossa humilde casa possui poucos atrativos, a nossa maneira simples de viver, a exiguidade dos nossos cômodos, o pequeno número dos nossos criados e o pouco que vemos do mundo devem tornar Hunsford uma residência extremamente aborrecida para uma moça. Mas espero que acreditará que tenhamos feito tudo em nosso poder para que não passasse o seu tempo de uma maneira pouco agradável e que a nossa gratidão seja sincera.
Elizabeth respondeu exprimindo-lhe os seus calorosos agradecimentos e assegurando-lhe que tinha sido muito feliz. Tinha passado 6 semanas muito agradáveis. O prazer de estar com Charlotte e as grandes atenções que tinha recebido faziam com que fosse ela que estivesse na obrigação de apresentar agradecimento, de apresentar agradecimento, de apresentar agradecimentos. Collins ficou satisfeito e replicou com solenidade sorridente: Dá-me a maior alegria saber que não passou seu tempo de uma maneira desagradável. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e tivemos a felicidade de ter podido apresentá-la à mais alta sociedade. E graças a nossas relações com Rosings, tivemos meios de variar frequentemente a humilde cena doméstica. Penso, portanto, que podemos nos gabar de que a sua visita a Hunsford não foi cansativa para a senhora. Nossa situação relativamente à família de Catherine é realmente uma dessas extraordinárias vantagens de que poucos se podem gabar. Viu a intimidade que temos e os convites frequentes que recebemos. Na verdade, é preciso reconhecer que, apesar de todos os inconvenientes desta humilde reitoria, não penso que os seus hóspedes possam ser um objeto de compaixão enquanto compartilham da nossa intimidade com Rosings. As palavras eram insuficientes para traduzir a elevação dos seus sentimentos, e na sua agitação ele se pôs a caminhar de um lado para outro na sala, enquanto Elizabeth procurava umas frases curtas que pudessem servir ao mesmo tempo à verdade e à cortesia. Creio que poderá levar um relato muito favorável a nosso respeito para o Hertfordshire, minha cara prima, continuou. Presenciou grandes atenções com que Lady Catherine, agora eu falei Lady, né? Catherine, acumula Collins quase todos os dias, e espero que se tenha tornado evidente que a sua amiga não fez má, mas sobre este ponto é melhor silenciar. Deixe apenas que eu lhe assegure, minha cara Elizabeth, que eu lhe desejo do fundo do coração uma felicidade igual no casamento. Minha cara Charlotte e eu só temos um espírito e um pensamento. Existe sob todos os aspectos entre nós uma notável semelhança de caráter e de ideias. Parece que nascemos um para o outro. Elizabeth afirmou, aliás, com razão, que isto era uma grande felicidade e com igual sinceridade acrescentou que acreditava firmemente na sua felicidade doméstica, coisa que muito a alegrava. Não se aborreceu, contudo, por ter de interromper a sua frase devido à entrada da pessoa cuja felicidade comentavam. Pobre Charlotte, era triste deixá-la em tal companhia. No entanto, não se podia deixar de reconhecer que ela escolhera de olhos abertos, e embora triste porque os seus hóspedes iam embora, não parecia agora querer solicitar a sua compaixão. A casa, os trabalhos domésticos, a paróquia, a sua criação de aves domésticas e todos os demais trabalhos ainda não tinham perdido seu encanto. Finalmente a carruagem chegou, as malas foram amarradas, os embrulhos levados para o interior e foi-lhes anunciado que tudo estava pronto. Depois de uma despedida afetuosa, depois de uma despedida afetuosa, Elizabeth foi levada até a carruagem por Collins e enquanto caminhavam pelo jardim, ele a encarregava de levar os seus mais respeitosos cumprimentos para a família, sem se esquecer dos seus agradecimentos pelas atenções que recebera em Longbourn quando lá estivera e as suas saudações para Gardner, embora não os conhecesse. Então ela a ajudou a subir para a carruagem. Maria acompanhou-a e a porta estava a ponto de ser fechada quando de súbito ele lembrou que elas se tinham esquecido de deixar qualquer mensagem para as senhoras de Rosings. Naturalmente acrescentou, desejarão que eu transmita os seus humildes respeitos com os seus mais cordiais agradecimentos pelas bondades de que foram objeto enquanto aqui moraram. Elizabeth não fez objeção a isto. A porta pôde ser fechada finalmente e a carruagem se afastou. Arre! Exclamou Maria, depois de alguns minutos de silêncio. Parece que chegamos ontem e, no entanto, quanta coisa aconteceu. Muita coisa, de fato, concordou Elizabeth com um suspiro. Jantamos 9 vezes em Rosings e tomamos chá 2 vezes lá.
Quanta coisa terei para contar. Elizabeth acrescentou consigo, e quanta coisa eu terei que esconder. A viagem decorreu sem muita conversação e sem nenhum incidente. 4 horas depois de terem saído de Hunsford, chegaram à casa de Gardner, onde deviam passar alguns dias. Jane tinha boa aparência e entre os vários divertimentos que a sua tia tivera a bondade de organizar para as meninas, Elizabeth teve pouca oportunidade de observar as disposições da sua irmã, mas Jane devia regressar com ela e em Longbourn teria a oportunidade de observá-la detidamente. Não foi sem esforço, entretanto, que ela esperou até Longbourn para contar à sua irmã as propostas de Darcy. Sabia que estava em seu poder fazer uma revelação que assombraria Jane e viria a agradar ao mesmo tempo o que lhe restava de vaidade. Era uma tentação a que nada se poderia opor, senão o estado de indecisão em que ela se encontrava sobre a quantidade exata de fatos que deveria revelar e o medo de ter que repetir certas coisas a respeito de Bing que poderiam ferir Jane ainda mais. Foi na segunda semana de maio que as 3 moças partiram juntas de Gracechurch Street para a cidade de qualquer coisa no Hertfordshire. E ao se aproximarem do lugar em que a carruagem de Bennet as devia encontrar, elas avistaram como garantia da pontualidade do cocheiro Kitty e Lydia numa das janelas de cima de uma hospedaria. Havia uma hora essas duas meninas esperavam naquele lugar, fazendo visitas frequentes a uma modista em frente para passar o tempo observando a sentinela de plantão e preparando um molho para a salada. Depois de dar as boas-vindas às suas irmãs, elas exibiram uma mesa posta com as várias espécies de carnes frias que tinham conseguido encontrar no guarda-comida da hospedaria. Então, que tal? Não está bem? Não é uma surpresa agradável? E nós convidamos vocês todas, acrescentou Lydia, mas é preciso que nos emprestem dinheiro, pois gastamos tudo naquela loja ali defronte. Em seguida, mostrando as compras que tinha feito. Olha, comprei este chapéu. Não acho que seja muito bonito, mas achei que era melhor comprar do que não comprar. Vou desmanchá-lo assim que chegar em casa e ver se eu posso fazer uma coisa melhor. E quando as suas irmãs disseram que era muito feio, ela acrescentou com perfeita indiferença. Ah, mas havia 2 ou 3 ainda mais feios na loja. E depois. Era muito feio. E depois que eu comprar um bonito cetim para enfeitá-lo, ele vai ficar tolerável. Além disso, não tem muita importância a roupa que a gente usar este verão, pois o regimento vai sair de Meryton daqui a 15 dias. Ah, vai? Exclamou Elizabeth com a maior despreocupação. Eles vão acampar perto do Brenton. Eu queria tanto que papai nos levasse até lá para passar o verão. Seria um ótimo plano. Creio que não custaria nada e mamãe principalmente ficaria encantada de ir. Pensa só que verão miserável nós teríamos se ficássemos aqui. Sim, pensou Elizabeth, isto seria realmente um projeto estupendo. Imagina estas meninas lá em Brenton com o acampamento cheio de soldados, elas que já ficaram de cabeça virada com um pobre regimento de milícia e um baile mensal em Meryton. Agora tenho outras novidades para você, disse Lydia ao se sentar à mesa. Imagina só, é uma notícia excelente e é sobre uma pessoa de que todas gostamos muito. Jane e Elizabeth olharam uma para a outra. O garçom foi informado de que podia ir embora. Lydia pôs-se a rir e disse: É engraçada esta sua formalidade e discrição. Você acha que o garçom não devia ouvir, como se ele se importasse com isto. Ele deve ter ouvido coisas muito piores do que o que eu vou dizer. Mas é um sujeito tão feio. Foi bom mesmo ter ido embora. Nunca vi um queixo tão comprido na minha vida. Bem, agora passemos às novidades. São acerca do nosso caro Wickham. Bom demais para o garçom, não é? Não há perigo de Wickham se casar com Mary King. Ela foi morar com o tio em Liverpool definitivamente. Wickham está a salvo. E Mary King está a salva, acrescentou Elizabeth.
salva de um casamento imprudente, só pelo lado pecuniário. Ela é uma grande tola de partir se gosta dele. Mas espero que não haja uma paixão muito forte de ambos os lados, disse Jane. Estou certa de que não há do lado dele. Garanto que nunca se importou com ela. Quem pode se interessar por uma bobinha daquelas? Além disso, tem um rosto cheio de sardas. Elizabeth pensou com certa amargura que, embora ela fosse incapaz de se exprimir com tanta brutalidade, aqueles sentimentos não eram menos grosseiros do que os que ela mesma tinha abrigado anteriormente no seu coração e que ainda por cima pensara fossem generosos. Depois que todas tinham comido, as mais velhas pagaram a despesa e as meninas mandaram chamar a carruagem. Instaladas todas as malas, caixas e embrulhos, além dos objetos de Kitty e Lydia tinham comprado, todas tomaram seus respectivos assentos.